Olá e bem-vindo ao PEPS. No vídeo anterior eu falei sobre a diferença entre um psiquiatra, um psicólogo e um psicanalista. Hoje eu vou falar com vocês mais especificamente sobre a abordagem psicanalítica. A gente diz que a psicanálise é um lugar de escuta, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer, antes de tudo, que o psicanalista vai ouvir muito mais do que falar. Ah, vocês vão me dizer, é realmente o estereótipo do psicanalista que não diz nada e só faz aham. Não necessariamente. Existem diferentes estilos de psicanalista, mas o certo é que ele falará muito menos que você e, acima de tudo, ele não lhe dirá, ou muito raramente, o que você deve ou não deve fazer. Então vocês vão dizer, eu pago o psicanalista para que ele não faça nada. Quantas vezes eu ouvi isso, não dos meus analisandos, mas do público em geral. Por que é que então um psicanalista vai ouvir mais do que falar com você? Basicamente, por que é que um psicanalista não vai dizer o que você deve fazer ou não, ou que escolha você deve tomar? São várias as razões. Quando você fala com um psicanalista, você não está falando com um amigo que vai te interromper contando uma experiência similar ou outra coisa. Ou que vai dizer, eu também, eu já vivi uma situação como essa. Ou que vai estar de acordo ou não com o que você diz. O espaço de terapia, o espaço de análise é o seu espaço. E você vai usá-lo como você quiser ou como você puder. Um psicanalista estará lá então para ouvir no que você diz o que você ainda não consegue escutar. Aquilo que te escapa. Isso significa que ele vai identificar o que se repete no seu discurso. Ele vai identificar os lapsos, vai trabalhar com sonhos, com os atos falhos, que são manifestações que constituem incoerências entre o que se quer ou o que se diz querer e o que é colocado em ação. Em linguagem psicanalítica, nós falamos sobre as formações do inconsciente ou como o inconsciente se expressa. Sim, nós estamos falando sim do inconsciente. A grande descoberta de Freud. Foi ele quem disse, o eu não é senhor na sua própria casa. Basicamente, quer dizer que você não controla tudo o que se passa na sua cabeça. E nem nas suas ações. São essas coisas que te escapam sobre as quais eu falei antes. Na verdade, coisas que escapam a cada um de nós, pois nós somos todos atravessados por essa questão e nunca curados completamente. Essas coisas que te escapam são as manifestações do que nós chamamos desejo inconsciente. Essa força profundamente enraizada no inconsciente que mobiliza cada ser humano. Mas existe sempre um compromisso a ser feito entre desejo inconsciente e as imposições e regras da realidade. Isso significa que para podermos viver em sociedade, nós não podemos realizar todos os nossos desejos inconscientes. Existem então compromissos a serem feitos entre desejo e imposições, entre princípio do prazer e princípio de realidade. O problema é que esses compromissos são construídos na nossa vida com base no que os outros querem, em particular, os pais e a família próxima. E é em função desses compromissos a serem feitos, das restrições e das imposições do exterior, que o funcionamento de cada um se constrói, dando muitas vezes lugar aos sintomas, quando esse compromisso a ser feito tem um custo muito importante ou é doloroso demais psiquicamente. O trabalho de análise visa, antes de tudo, reconhecer o que causa sofrimento, a partir das incoerências entre o que se quer ou se diz querer e o que é colocado em ação, as famosas manifestações do inconsciente das quais eu falei. O objetivo? Desembaraçar essas questões para encontrar compromissos menos onerosos psiquicamente e tentar se aproximar do seu desejo. Então, por que é que um psicanalista fala pouco e não te diz o que fazer? Quando um psicanalista começa a dar conselhos e dizer o que você deve ou não fazer, ele se coloca no lugar de todos aqueles que o guiaram na sua vida, nas suas escolhas, que contribuíram para esse conflito entre seu desejo e o desejo e as imposições deles. Ao aconselhá-lo, o psicanalista o privará desse precioso trabalho que é entender por si mesmo o que você quer, o que você considera bom para si mesmo e não o que ele imagina que é bom para você. E acima de tudo, dando conselhos, o psicanalista não o ajudará a assumir a responsabilidade das suas próprias escolhas e as consequências dessas escolhas. Mas isso é um outro capítulo. E então, pronto para começar a análise?